Essa informação, entre aspas, eu vou te explicar por que eu digo entre aspas, de que Mandetta perdeu o apoio dos ministros militares, eu olho sempre com o pé atrás. Procura, né? Você faça o esforço de procurar na internet as matérias que dizem Mandetta perdeu o apoio dos militares depois que deu entrevista para o Fantástico. As matérias são absolutamente impessoais, não tem uma declaração de alguém, uma aspas, não tem aspas, né? Ela se baseia, eu vi um argumento lá dizendo o seguinte: os militares consideram que ao dar entrevista para o Fantástico, Mandetta quebrou a hierarquia. Né? É meio estapafúrdio imaginar que os militares raciocinem dessa maneira. Eles sabem e valorizam a hierarquia, mas é a hierarquia militar, e eles sabem, então lá dentro, sabem que na política a hierarquia funciona de outra maneira. Né? E já viram Mandetta fazer muito mais do que aquilo, ou naquela direção do que ele fez na entrevista do Fantástico anteriormente. O que uma matéria dessa, muitas vezes, qual a gênese de uma matéria dessa? Às vezes tem um jornalista, tá lá, ele cobre o Palácio Planalto, e aí alguém que ele conversa, alguém disse assim, olha, talvez aí os militares tenham ficado insatisfeitos, né? Levanta a hipótese, né? E aí você torna aquela hipótese na narrativa, né? Arruma coisas meio lógicas, né? Para tornar aquela hipótese sem fatos, algo que é como se tivesse os fatos, né? Não dá para dizer, de novo, né? Olha, lê com cuidado essa ideia de que os militares tiraram apoio de Mandetta e você não vai, espreme e não encontra isso lá. Né? E a gente pode imaginar alguns elementos lógicos disso. Né? Quem são militares? Né? Qual é o oficialato? Né? Os oficiais de marinha, aeronáutica, exército. Né? Existe uma afinidade de mentalidade muito grande do mundo militar com o mundo das engenharias ou da engenharia. O mundo militar se utiliza muito da engenharia em sua formação. Quando um militar é treinado para ir à guerra, toda a engenharia de batalhão, né, é uma disciplina fundamental, é algo importantíssimo. Né? Engenharia civil, construção de pontes, engenharia mecânica, engenharia, né, tecnológica. Se você tiver a oportunidade de, no Rio de Janeiro, circular na Urca, onde tem várias sedes, né, de instituições militares, você irá ver o prédio portentoso do IME, Instituto Militar de Engenharia, uma das escolas mais conhecidas, uma das escolas mais importantes de formação na engenharia, um vestibular dificílimo para a sua entrada. Né? Então, os militares têm essa afinidade muito grande com a engenharia, e isso significa afinidade com raciocínio lógico, com causa e consequência, um raciocínio científico. A engenharia em si não é ciência, mas ela está fortemente baseada, é uma aplicação da ciência, ela está fortemente baseada na ciência, na física. Então, a primeira coisa, né, que um militar hoje olha para o Mandetta e diz nós apoiamos Mandetta tem a ver com a mentalidade militar. Nós estamos em guerra, é uma guerra contra o vírus, é uma guerra contra um inimigo invisível que mata as nossas fileiras, mata os nossos soldados, mata a população civil do nosso país, e os militares valorizam tudo que seja científico na utilização para o combate ao inimigo. Né? Então essa é a primeira coisa que não faz o menor sentido retirar o apoio de Mandetta. Outra coisa é o que os militares ganham e o que eles perdem estando no governo. Veja, os militares, óbvio que têm uma afinidade imensa com Bolsonaro, toda a noção de hierarquia, ordem, né? Ainda que Bolsonaro em si, ele não seja isso, mas o discurso dele é um discurso que mobiliza isto. Então eles entram no governo, muitos militares reformados, de vez em quando a imprensa faz um levantamento do número de cargos ocupados por militares, são muitos, eles com isso conseguem aumentar a renda,
Então, qual é o primeiro e imediato, e eu diria o principal benefício de um militar hoje no governo? Um aumento de renda, no mínimo duplica, mais do que isso, tá? Mas é o mínimo, duplica a sua renda. Ele tinha lá militar reformado, sua aposentadoria, consegue um cargo no governo, aumentou sua renda. Por um determinado período, ele sabe que não é eterno. Se for 4 anos, ótimo. Se for 8 anos, melhor ainda. Então ele está lá com esse é um objetivo fundamental, importante. É claro que influenciar os destinos do país, isso também é importante. Agora, ele vê, né, depois, é muito recente, são menos de 18 meses de governo. Menos de 18 meses de governo. Um desgaste imenso. Os médicos fizeram campanha em massa a favor de Bolsonaro. Com essa postura de Bolsonaro na crise do coronavírus, o apoio do mundo dos médicos, que também está baseado em ciência, que também tem afinidade, né, as 3 carreiras de elite, direito, medicina e engenharia, também tem afinidades com engenharia. Os médicos retiraram o apoio a Bolsonaro, estão muito contra Bolsonaro. E veja só, quer dizer, no tema aqui dos militares, os militares veem isso, tá? O desgaste de Bolsonaro junto a formadores de opinião, a todos aqueles que valorizam a ciência e dizem, olha, a gente não quer que esse desgaste do governo respingue no mundo militar, que isso daí puxe a corporação que nós representamos, puxe para baixo a imagem da corporação que nós representamos. Então, tudo isso me leva a duvidar desta versão sem base, sem uma declaração, sem aspas, de que os militares retiraram apoio a Mandetta. E aí, a gente pode ir além no caso de Mandetta, não há como Bolsonaro demitir Mandetta no meio da crise do coronavírus, a não ser que coloque no lugar de Mandetta alguém tão equilibrado quanto ele. Né? Não é possível, né, demitir Mandetta para colocar, tem lá uma mulher, lá, um infectologista, o Osmar Terra, né, que o Osmar Terra resolveu seguir uma linha, né, pública, de declarações públicas, de adulação de Bolsonaro, dos filhos de Bolsonaro, em campanha aberta para se tornar o ministro da Saúde. De vez em quando se ventila aí um nome de alguém equilibrado, uma médica de uma sociedade de cardiologia que tem as mesmas visões de Mandetta. Então é muito difícil no meio, no ápice, ou quase isso, né, de uma crise tão grave quanto essa, Bolsonaro demitir o ministro da Saúde. Ele não tem ninguém decente, né, para colocar no lugar do ministro. E, em colocando alguém do perfil de Osmar Terra, não duvidaria que a política efetiva seria mantida, a política real seria mantida, ainda que as falas de Osmar Terra pudessem ser bem diferentes das falas do ministro Luiz Henrique Mandetta. Quando você tem uma política pública no ministério, você tem um ministro que viabiliza politicamente a realização daquelas políticas públicas, mas tecnicamente ela vem muito de baixo para cima. Então toda a massa crítica do Ministério da Saúde é a massa crítica do SUS. Então se Osmar Terra, de cima para baixo, definisse políticas diferentes daquelas aceitas pela massa crítica que estaria embaixo dele, não seriam executadas, né? Ele teria muita dificuldade de executar isso, sem contar todo o apoio político externo ao Ministério da Saúde, externo ao SUS, Câmara, Senado, Supremo, que já está dado que é contra Bolsonaro, que é no sentido de neutralizar Bolsonaro. Então, quando a gente leva em consideração todos esses fatores, é difícil acreditar nesta versão de que os militares retiraram apoio a Mandetta, né? Isso tem muito mais o cheiro de uma fofoquinha, né? Alguém ouviu falar, isso aqui dá uma matéria, então vamos escrever. E aí você escreve, sai escrevendo, né? Acaba que é uma versão mitigada, é uma versão sofisticada de um rumor, de uma fake news, de um boato, né? Uma coisa que é lógica, que faz sentido, né, a princípio, mas quando você olha outros elementos, você vai vendo
que não faz sentido nenhum, que foram esses elementos que eu trouxe aqui nesse vídeo. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos. Um grande abraço.